Recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, na manhã da sexta-feira, Carlos Eduardo Ranzi, bancário, ex-vereador aqui na cidade de Lajeado. São 3 mandatos, uma experiência bastante importante, são 12 anos como vereador na cidade. Uma vez ele foi o mais votado, com 1.745 votos, e na última eleição foi candidato à prefeitura, candidato a prefeito com 19.932 votos, uma votação expressiva. E agora, na virada de 25 para 26, o também pré-candidato ao governo do estado e atual vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, que agora em abril deve assumir o governo, na medida que o Eduardo Leite será ou candidato à República ou, sobretudo, ao Senado, a tendência é que seja ao Senado, vai assumir o posto como governador do estado, fez o anúncio. Ranzi é pré-candidato a uma das cadeiras de deputado federal pelo MDB, pelo partido, pelo MDB. Ranzi, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Moisés, todos os ouvintes. Com certeza, é um chamado importante que eu recebi aí no final de 2025. Dizer que a população, desde a última eleição, que foi a prefeito, havia uma expectativa, as pessoas me perguntavam já a respeito da possibilidade de concorrer ao deputado estadual, ao deputado federal. E, enfim, não havia um posicionamento muito assertivo a respeito disso. Veio esse convite agora, né, para concorrer à federal, e lembrar que esse convite para nós, e deixar isso de uma maneira bastante tranquila e serena, né. Tempo atrás, o ex-prefeito Marcelo Calmo havia colocado o nome dele à disposição para concorrer a deputado federal, e a gente entendeu que o Vale realmente precisa um representante lá na Câmara dos Deputados. E, enfim, não havia perspectiva nenhuma do Vale, aqui, o MDB, apresentar um nome para concorrer a deputado federal. Vamos dizer, seria quase que uma reserva que ele fez no nome dele. E, enfim, o Marcelo acabou trocando de partido, decidindo, publicando que desejava concorrer a deputado estadual, e aí acabou ficando em aberto. E se ficar em aberto a concorrência a deputado federal, ela acabou chegando também, obviamente, a todos os setores, a todo o estado, né, de que essa situação estava em aberto aqui no Vale do Taquari. Então, até agora, a princípio, o meu nome vem como sendo o único nome de pré-candidatura a deputado federal no Vale do Taquari. Ranzi, era praticamente uma certeza que todos nós tínhamos, né? Logo depois da semana em que tu concorreu à Prefeitura de Lajeado, eu até fiz um comentário aqui, o Ranzi ainda não sabe, mas é certo que ele será candidato, ou à pasta estadual ou à pasta federal. Mas aí a semana que o político está muito dolorido ainda, a gente sabe que é absolutamente normal que ele entra ali num processo de entender o que aconteceu, mas a tua votação para a Prefeitura de Lajeado foi uma votação muito expressiva, na casa dos 20 mil. E o partido fica de olho em candidatos que fazem votações altas. Então, a gente tinha já praticamente como uma certeza que tu seria candidato, mas não a federal, talvez até mesmo a estadual. Como é que foi para ti receber esse convite do partido? Ou tu coloca o teu nome à disposição, independente do cargo, seria para a pasta estadual, para a Assembleia ou para a Câmara dos Deputados? Não, isso realmente foi um convite do Gabriel. O nome, que nem tu disse, ele acaba surgindo, porque tecnicamente isso é uma situação que é uma análise simples de se fazer. Eu fui o candidato a prefeito, né, que concorrendo fez a maior quantidade de votos sem se eleger no Vale do Taquari. Então, realmente é natural que acabe recaindo sobre o meu nome a possibilidade de concorrer. Mas, de fato, não é uma situação que eu estava pensando. Tanto que todas as vezes que a imprensa acabou me procurando e pedindo, tu vai concorrer a deputado estadual, vai concorrer a deputado federal, eu disse, não, vou concorrer a prefeito em 2028. Né? E o que acontece? Chegou ali final de 2025, houve esse convite, e o convite ele foi muito específico e com motivos muito grandes. O Gabriel falava lá na nossa reunião, assim, Ranzi, se tu tem possibilidade de ajudar a tua região, o teu nome está sendo colocado, tu vai deixar de cumprir essa tua oportunidade, essa tua como se colocou aquilo lá para ti, tu vai correr dessa briga? Eu, assim, realmente é uma situação que tu não pode abrir mão. Então, se tem essa possibilidade, se existe uma possibilidade de a gente ajudar não só Lajeado, mas toda a região do Vale do Taquari, por que não fazê-lo? A gente não é de correr de briga. Então, a gente vai se colocar assim à disposição.
Hansi, tu tem uma experiência muito grande enquanto vereador aqui em Lajeado e tu atua em praticamente todo período como oposição, né? Ou tem um mandato que tu é situação? Teve um mandato, o primeiro mandato, onde é que a gente era vice, né? Mas Uhum. eu fui o maior opositor na Câmara de Vereadores. Então tu sempre atuou praticamente na oposição. Bom, então tu tem uma experiência importante, mas ela é uma experiência municipal, dentro do teu município, do teu reduto. E depois tu é candidato de novo à prefeitura. Então, de novo, é uma experiência interna aqui na tua cidade. Para a Câmara Federal, tu precisa estourar essa bolha. Tu vai ter que Uhum. estourar essa bolha. Como é que tu está enxergando? É um processo completamente diferente, distinto. Tu sabe disso. Tu tem essa experiência, esse know-how político para entender que agora o comportamento ele precisa ser completamente diferente para fazer voto em praticamente todas as cidades do Vale e até fora dela. Isso. Basicamente, eu sempre digo que quem trabalha no setor público, né, quem concorre a cargos eletivos, essa pessoa ela tem que circular muito, ela tem que andar, ela tem que ir até os lugares. Então, basicamente isso eu sempre fiz na nossa cidade de Lajeado, a gente sempre esteve atento a isso. O que eu vou fazer de diferente é que as pessoas vão me ver caminhando por mais cidades, né? Eu vou estar em cada cidade do Vale do Taquari, vou fazer essas visitas. Tem que fazer visita aos políticos, a gente comentava agora há pouco aqui nos bastidores, né, a respeito de todo o trabalho que tem que ser feito. Como é que os deputados federais que concorrem, né, de outras regiões acabam fazendo mais votos? Assim, tem muita amarração política no meio do caminho, né? E a gente vai ter que realmente quebrar essa barreira, mostrar que a nossa região do Vale do Taquari merece ter alguém lá na Câmara dos Deputados olhando para a nossa região do Vale do Taquari como primeira opção, não como segunda, terceira ou quarta opção, que é o que tem acontecido até hoje. Quer dizer, sempre que tu tens alguém que está como deputado federal, e é a situação que se põe hoje, ou inclusive deputados estaduais, a gente não tem alguém que esteja situado no Vale do Taquari. Então a gente vai ter sim lá alguém que vai estar olhando especificamente para o nosso vale como primeira opção, como o que é prioritário atender. E vamos lá, né? Nossa região ela precisa. Tem provas de A mais B ali que a gente comprova de que se tivéssemos aí um deputado federal olhando para o nosso vale depois dessas questões de cheias, enfim, os desastres que aconteceram recentemente, nós teríamos uma assertividade maior em trazer recursos, em alocar recursos para cá, enfim, para fazer toda a movimentação política necessária para olhar para o Vale do Taquari com mais carinho. Dos nomes considerados mais fortes na política regional, tu acha que daqui a pouco o Vale do Taquari terá somente um candidato? Olha, eu gostaria muito que a gente tivesse apenas um candidato. Só que essa pergunta, ela faz com que a gente não consiga ter uma abrangência nesse sentido, porque depende não só de cada cidade, mas também de cada partido que tem dentro de cada cidade. Do MDB, por óbvio, um candidato Um só. candidato. A Tu é um nome. princípio, é essa situação que está se colocando, não tem outro nome surgindo nesse sentido. E a gente está trabalhando para que isso aconteça dessa maneira. Dentro do nosso partido, ter apenas o MDB do Vale do Taquari tem um. Nós temos o nosso coordenador regional, o Germano Stevens, né? E ele tem feito, sim, essa caminhada também para fazer a divulgação tanto no nome de pré-candidaturas de candidatos a deputado federal e estadual em todo o Vale do Taquari. A corrida estadual, tu vai te envolver também, tu vai opinar também, tu está sendo consultado, porque nós temos o Matheus, nós entrevistamos o Matheus Trojan, ele é pré-candidato, mas nós temos outros nomes que estão pipocando também na corrida para a Assembleia. O caso do Luquezzi aqui, Sim. que é um candidato bastante forte aqui em Lajeado. Como é que tu enxerga isso? Bons olhos, nós temos possibilidade e quantidade de voto, e isso é bom que fique bastante claro para toda a população do Vale do Taquari. O Vale do Taquari tem plenas condições de eleger não apenas um, não apenas dois deputados estaduais, né? Da mesma maneira também, se fosse o caso de deputados federais. A única coisa que a gente, como não tem um histórico recente de pessoas ocupando esses espaços, nós precisamos unir forças para fazer a eleição deles, né, quando chegar o momento lá, acontecer com tranquilidade e chegarmos lá. Vamos lá, dentro do nosso partido, o MDB, por uma questão de resgate de números, né, na última eleição nós tivemos o candidato que entrou com a menor quantidade de votos na base dos 34 mil votos. Então, dá para chegar lá, dá para ter representantes do Vale do Taquari, tanto na Assembleia Legislativa, deputado estadual, né, quanto na deputado federal.
Quantos votos tu precisa para assumir teu posto, a federal? Muitos, Muitos. muitos. Mais de 100 mil. Não diria mais de 100 mil. A gente tem possibilidade, tem muita modificação que está acontecendo dentro do nosso partido, tá? População da região que entenda, nós temos um candidato, que é o Alceu, que acabou fazendo 125 mil votos, e os 3 próximos da lista, né, que juntos somam mais de 300 mil votos, esses não concorrerão. Então a gente tem uma escada muito grande, a gente teve 125, 107, 97, 91, 68 e o próximo da lista fez 18 mil votos. Ou seja, existe um degrau muito grande ali para ser transposto. E a gente tem possibilidade de fazer vou dizer assim, chegando perto dos 80, 70, 80 mil votos, daqui a pouco chegar lá. E inclusive também tem aquela questão de tu ter uma boa suplência. Uma boa suplência, primeira suplência, segunda suplência, né? A gente inclusive acaba ocupando esses cargos. É claro, todos nós trabalhamos o tempo todo para não ficar na suplência. Isso, inclusive, quando eu me elegi a primeira vez, que eu me elegia vereador em Lajeado, eu sempre pensava muito claramente, assim, eu não quero ficar como suplente. Eu quero chegar e ocupar o cargo lá com a quantidade de votos que são necessárias. Tanto deu certo. Hansi, para um novo posto, talvez 20 mil votos de arrancada em Lajeado não seja suficiente. Tu vai ter que alavancar com mais. Essa é tua meta? Partir dos 20 mil em Lajeado até mais de 30 mil em Lajeado? Como é que fazer para conquistar tanto voto em uma cidade só? Eu acredito que a gente tem que ter todo cidadão, e eu não vou dizer só Lajeado, mas a região ela tem que entender, e eu acredito que ela já entende isso, né, depois dessas situações que nós passamos por 2023, por 2024, das cheias, de que nós precisamos ter os nossos representantes. Então, para mim, isso é bastante tranquilo. Bater em porta e fazer o contato com as pessoas a respeito do processo eleitoral não é segredo para ninguém. Todas as pessoas sabem disso. Então, nesse caminho agora, que vai de agora até outubro, vai ter uma caminhada muito forte, muito grande. Está passando agora essa questão da virada de ano, que estava todo mundo muito ligado com Natal, Ano Novo, enfim. E agora a gente começa a fazer as caminhadas, enfim, para apresentar e fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Fazendo a apresentação como pré-candidatura, enfim, e bater em todas as portas aí do Vale do Taquari na maior quantidade possível. Hansi, esse fenômeno, que é um fenômeno regional nosso, de uma das regiões mais ricas do estado do Rio Grande do Sul, não ter representantes, tanto no estado como em âmbito federal, ele é um fenômeno muito curioso. E daí eu quero saber de ti, nós desaprendemos a votar nos candidatos locais e os candidatos que são de fora da nossa região, de outros distritos, eles conseguiram passar uma mensagem diferente ou os nossos candidatos não eram nomes assim tão atrativos? Qual é que é a avaliação que tu fazes? Houve uma divisão muito grande ao longo dos anos, com muitas candidaturas para os cargos. Se a gente for buscar historicamente, a gente teve candidaturas em vários municípios do Vale do Taquari, e isso acabou fracionando o nosso potencial de conseguir colocar alguém lá. Então, desta feita, das maneiras que a gente está vendo ser conduzida, vai acabar tendo praticamente uma unicidade de voto. Então, eu acredito que não é que a gente desaprendeu. Foram fatores da gente ter muitas candidaturas, né, que acabaram não logrando êxito, tanto é verdade que a gente não tem ninguém lá, como também aquela aceitação de que o repasse de recursos por emenda impositiva, ou situação do gênero, acabasse tendo colocação dentro das cidades por alguém que já estava ocupando algum cargo. Eu não estou falando especificamente do meu partido, estou falando de vários partidos, porque se a gente buscar a lista de quem fez votos em toda a região, teve muito voto que foi para fora da nossa região, nem ficou aqui. Né? E vamos lá, nós temos bons nomes. Os bons nomes, eles chegaram muito perto, em várias oportunidades. A própria prefeita Glaucia aí concorreu na penúltima eleição aí, na última eleição a deputado estadual, quase chegou lá, mas o quase acabou fracionado. Teve outra candidatura aqui em Lajeado, teve mais uma candidatura em Estrela, teve outras candidaturas que acabaram, então, por causa desse fracionamento, né, uma quantidade excessiva de candidatos locais, e eu não estou falando só de Lajeado, Estrela, mas, enfim, todas as outras, acabou fazendo com que os votos fossem um pouco mais localizados. Eu sempre digo que o voto é mais ou menos radial, né? Ele acontece na redondeza de onde é que tu tem o teu núcleo, onde é que tu reside, onde é que tu trabalha.
enfim, e isso acaba enfraquecendo conforme vai se expandindo para fora. Então, se a gente conseguir juntar isso, vai ter sucesso. Tu cita já pela segunda vez na entrevista. Então, menos candidatos na tua avaliação aumentam as chances da gente eleger. Muito. Não tenho dúvida a respeito disso. Inclusive, isso é uma situação que os próprios partidos eles podem fazer esse mesmo cálculo, enfim, e vão verificar isso acontecendo. Tu continua sendo um agente político importante. A gente nota que tu acompanha a sessão da Câmara de Vereadores, continua fazendo uma oposição muito forte. Como é que tu avalia o momento de Lajeado? Lajeado, graças a Deus, é uma cidade que ela tem bastante recurso. Tá? Ela precisa, sim, fazer os ajustes na parte de gestão dela. Algumas coisas estão começando a acontecer. Tem essa empresa nova que está fazendo a gestão do lixo. Tem algumas coisas que eu fico um pouco preocupado, por exemplo, a questão do terreno do Dyer, ali no centro, né, que eu acredito que não deveria ser vendido. Enfim, eu vejo que O que tu acha que deveria ser feito ali, Hans? Aquela é uma reserva técnica para o município de Lajeado, tá? Para uma área que é centralizada e que daqui a pouco serviria para... tem várias finalidades dentro do setor público, né? Mas a prefeitura poderia muito bem colocar ali um posto de saúde, enfim. Só para tu ter uma ideia do terreno lá, esse terreno, do jeito que ele está, tem 6.000 metros quadrados. O terreno onde a prefeitura está localizada hoje, ele tem em torno de 2. Ou seja, tem espaço para fazer a ocupação. E, de maneira alguma, eu digo de questão de abandonar a parte atingida pelas cheias. Não é isso. A única coisa é que a gente precisa fazer um planejamento pensando no futuro da capital do Vale do Taquari. Entende? Então, esse é um dos assuntos. E fora isso, a gente tem tantos outros que deveriam acontecer, mas é uma cidade que é bastante importante. Nós temos um orçamento aí previsto para os 4 anos desta gestão de mais de 3 bilhões de reais. Ou seja, estou falando só de uma única cidade. E com território reduzido, são 90 km², 91 km² aí que a gente tem, onde é que esse recurso vai ter que ser aplicado. Então, uma vez fazendo obras boas, consistentes e tal, tu não precisa ficar refazendo toda hora. Então, eu sim permaneço, né? Eu acho que é um trabalho de fiscalização que todo cidadão deveria fazer, pode fazer, né? E eu sei que é difícil de acompanhar, porque muitas vezes a gente não tem a transparência necessária, né? Tanto está acontecendo aí a CPI, com busca de informações, alguma dificuldade, inclusive, em conseguir essas informações, mas eu acredito que as coisas vão acabar se esclarecendo e, enfim, a gente sempre deseja o melhor para a nossa cidade, né? E em relação à CPI, tu está atuando no bastidor junto com o teu partido? Eu acompanho o que está acontecendo. Tá, o vereador Éder aí, os vereadores do nosso partido também têm feito um trabalho muito forte a respeito disso e eu digo assim, bastante isento no sentido de fazer a contratação de uma perita, né? Foi um acordo entre os 3 integrantes da CPI, para que se fosse uma pessoa de fora, enfim, acredito que eles estejam conduzindo de uma boa maneira. Está mais moderado já o teu discurso. Como assim? Não, O que acontece? Tá mais como moderador. Eu não preciso bater nesse assunto. Né? A gente precisa observar o que está acontecendo, né? Com clareza. Tem algumas coisas que realmente eu não concordo. Tá? Eu não concordo em gênero, grau e número. Por exemplo, a questão dessas movimentações que estão sendo feitas na Câmara de Lajeado para a permanência do quarto suplente. Isso, para mim, do Mozart, tu fala. Isso. É um movimento que faz com que tu tenha um poder não respeitando a existência do outro poder, porque tu tem um rodízio acontecendo ali, mas isso é uma questão que, vamos dizer assim, eu consigo mudar isso? Não, mas eu não concordo. Eu acredito que seja uma interferência direta no outro poder, e isso não deve acontecer. Sim, e eu noto claramente também que existe um desconforto dentro do partido pelo Éder não ter sido o relator da CPI. Sim. Isso para a gente está bem claro. Eu acredito que para boa parte da população, não é nem só partidário, a imprensa que está acompanhando isso mais de perto, mas boa parte da população também vê isso. Uhum. Hans, e uma última questão ainda em relação à tua candidatura. Tu foca a tua campanha como pré-candidato, como candidato no Vale do Taquari? Sim. Tu vai depositar a tua energia no Vale do Taquari ou tu pretende percorrer daqui a pouco outros pontos, outras cidades que tu tem vínculo, que tua família ou até mesmo as pessoas que estão te cercando na organização, na orquestração da tua campanha vão sugerir? Ou eu acho que daqui a pouco essa é uma medida que tu pode decidir. Não, eu quero ficar no Vale, não, eu vou percorrer o estado. O que tu está vislumbrando ali na frente? A gente teve 2 candidaturas no passado, tá, que me chamaram bastante, 2, 3 candidaturas, né? A própria Márcia, a gente teve a candidatura do Vilcinho, da Gabriela Marcos.
E são pessoas que todas elas tiveram votos em, olha, não vou dizer todas, mas quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. Então, da mesma maneira, eu acredito que por ter essa característica de eu ter residido em outras cidades, eu morei em Palmeira das Missões, morei na Serra Gaúcha, né, onde é que também tem uma grande parte da família Hanse que mora por lá, morei na capital, né, em Porto Alegre. Enfim, eu vou querer, eu vou fazer contato com aquelas pessoas, né, para informar. Enfim, a gente acredita que também tem um esteio de quantidade de votos que se consiga nessas outras localidades. Entretanto, o Vale do Taquari, eu não tenho dúvida alguma. Eu vou depositar todas as forças assim, de campanha por aqui. Hansi, uma última questão agora em relação à tua vontade política. Tu é bancário, né? Um bancário bem sucedido de carreira. Tu trabalha na Caixa ou Banco do Brasil? Banco do Brasil. Banco do Brasil. 25 anos. 25 anos já. Por que tu tem essa vontade política de ir crescendo? Vereador, prefeito, agora para tentar subir lá na Câmara Federal uma cadeira. Qual é que é a tua maior vontade política? Olha só, quando eu olho aqui o Moisés, que a gente conhece já há bastante tempo, sentado nas cadeiras, e tu vê a evolução do trabalho dele, é uma vocação. E dessa mesma maneira eu vejo como uma vocação. Eu dedico muito da parte dos meus dias para entender o que está acontecendo aqui, o que tem de legislação fora. As pessoas me mandam legislar, foi aprovado lá, o governo federal aprovou tal lei, o que isso significa para a nossa cidade, quando que isso vai ser aplicado. Então são assuntos que eu gosto daquilo e isso faz com que, eu sempre digo, enquanto nós estamos aqui conversando, nós estamos batendo um papo, nós estamos trazendo informações, a política está acontecendo o tempo todo. E se a gente não botar pessoas que a gente confia, pessoas que a gente sabe que tem boas opiniões, que tem bons votos, lá ocupando espaço, alguém vai estar lá. Na política não existe vácuo. Alguém vai ocupar aquele espaço. Então, quando a gente coloca o nome à disposição, é porque a gente acredita que possa fazer um trabalho mais bem feito, né, com mais transparência, com mais tranquilidade. Hansi, muito bom falar contigo. Bom, agora tá dada a largada, né? A gente vai conversar bastante até outubro. Fico à disposição. Vai ser assim. Amém. Obrigado, Hansi. Agradecido. Mandar um abraço aí para todos os ouvintes. 2026 seja glorioso. Muito obrigado. Carlos Hansi, ele é pré-candidato a deputado federal pelo MDB, bancário, ex-vereador aqui em Lajeado, um agente político importante na nossa região, na nossa cidade.